Eu tenho que continuar porque o Paysandu empatou na Curuzu em 1-1 com o Cuiabá e vê agora sua chance de permanência reduzir ainda mais. Já era difícil, deveria ter ganhado de casa, não ganhou, tropeçou, decepcionou todos os torcedores que compareceram a Curuzu, grande número, praticamente lotado o estádio, mas novamente, dentro do seu domínio, o Paysandu não fez prevalecer o mando de campo, a força da fiel bicolor e decepcionou a todos, ficou apenas no empate 1-1. Então no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem e se inscrevam no canal. Só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje que vamos analisar esse Paysandu 1, Cuiabá também 1. Tenho que analisar esse jogo, cenário improvisado, estou aqui na cidade de Óbidos nesse momento, o extremo oeste do Pará, demorei 3 dias para chegar aqui, mas uma cidade bem bacana, estou gostando bastante de conhecer, mas quando tem jogo do Paysandu é claro que tem que parar tudo e fazer análise, mesmo no cenário improvisado, não tem problema nenhum, e vamos agora analisar como foi esse confronto. É o seguinte, gente, não faltou garra para o time do Paysandu. Muitas vezes não falta garra para o time do Paysandu, não falta vontade para o time do Paysandu, não falta gana para os jogadores do Paysandu. E o jogo de hoje, principalmente na segunda etapa, demonstraram isso. Mas aquela questão que eu sempre falo, garra, vontade, negócio de guerreiro, em uma Série B com 38 rodadas não funciona. Pode ser legal para torcida, jogar para torcida. Olha, o jogador deu carrinho, o time teve vontade, teve gana para tentar vencer o jogo, não conseguiu, mas demonstrou bastante vontade, mas é pouco. Num campeonato de Série B, 38 rodadas, você ter praticamente só vontade, você acaba tendo o resultado que tem, que é o quê? É um insucesso. O time do Paysandu é a lanterna da competição, o time do Paysandu tem um dos piores ataques, o time do Paysandu é o time que menos venceu na competição, em 30 jogos só 5 vitórias, não dá. Tem que ter qualidade. E esse time do Paysandu não tem qualidade, que o planejamento da diretoria foi errado o ano inteiro. O Paysandu vai acabar a temporada com seu meia de articulação sendo o Denner. O Denner que não estava convencendo nem na Aparecidense, em divisões inferiores do futebol brasileiro. Então, para você ter uma ideia, o time do Paysandu é um time nível técnico muito abaixo. Muito abaixo. Mas teve vontade. Mas só vontade não vai fazer você vencer o jogo. De um Cuiabá, que é claro que é superior ao Paysandu, tanto é que está disputando o acesso, mas que não fez uma boa partida. O Cuiabá não fez uma boa partida e tinha tudo para o Paysandu fazer os 3 pontos. O Paysandu era obrigado a fazer os 3 pontos. Esse empate dentro de casa complica ainda mais a vida do Paysandu, que agora vai jogar fora de casa com o Botafogo de São Paulo. Tinha que prevalecer o mando de campo. E parabéns para a torcida do bicolor. A torcida do Paysandu lotou o estádio, fez o protesto há cerca de 2 dias atrás, fez o protesto ok, válido, totalmente válido. Tem que protestar contra essa diretoria mesmo, sou totalmente a favor disso, protestos pacíficos, porque o que fizeram com o Paysandu esse ano não foi brincadeira, né? O que fizeram com o futebol do Paysandu, arrebentaram o futebol do Paysandu esse ano, arrebentaram a instituição esse ano, estão rebaixando o Paysandu para a Série C. Então tem que realmente acontecer essa questão de protesto. Só que a torcida mesmo assim foi pro estádio, porque soube separar as coisas. Isso eu achei bem legal da torcida do Paysandu. Soube separar, dividiu as coisas, sabe que um planejamento ruim fica ainda pior se é seguido de um rebaixamento. O Paysandu de volta à terceira divisão seria trágico, tanto na questão técnica quanto na questão financeira. Mas o Paysandu, como eu disse aqui, só vontade, só empenho, jogador que dá carrinho, não adianta. Na partida de hoje, o Márcio Fernandes escalou o Paysandu com Matheus Nogueira, Edilson, Thalisson, Maurício e Heverson, Ronaldo Henrique, André Lima, Denner, Marlon, Garcês e Denilson. Foi o primeiro tempo muito ruim da equipe do Paysandu, o Cuiabá foi superior, o Cuiabá foi para o intervalo merecendo vencer, taticamente não funcionou, tecnicamente não funcionou, e nem aquela garra que eu falei funcionou direito no PT, porque não teve tanto assim. O meio campo do Paysandu muito pouco produtivo, o meio campo
com Ronaldo Henrique, André Lima e Denner, é um meio campo muito produtivo. Desse aí eu ainda gosto mais do André Lima, saiu lesionado no segundo tempo. Só que o Denner, como eu disse aqui, o Denner vai acabar a temporada sendo o meio de articulação do Paysandu. E não tem qualidade alguma de fazer parte do elenco. Imagina ser titular. Desse elenco, ele tem condições de fazer parte, tanto é que faz. Mas no elenco compatível, ao menos com Série B, não teria condições desse rapaz ser titular da equipe do Paysandu. Então, um meio campo improdutivo. É um Ronaldo Henrique que eu acho muito pesado para trabalhar como primeiro volante, para tentar sair para o jogo, para tentar fazer marcação. Então, assim, foi um meio campo espaçado, as linhas do Paysandu espaçadas. Um primeiro tempo muito ruim da equipe do Paysandu, que é a equipe mato-grossense, foi melhor. Cuiabá foi superior. E chega ao seu gol, num bonito gol. No intervalo, Márcio Fernandes faz uma mexida. Assim, eu não gostei do Márcio Fernandes hoje, tá? Não gostei do Márcio Fernandes. Eu acho que ele escalou errado, o lance inicial errado. Ele substituiu errado. Primeira substituição, saiu o Denilson para entrada. Isso fez uma partida péssima, horrorosa. Para entrada do Rossi. Só que o Paysandu estava cruzando muita bola na área. Primeiro tempo, a única jogada, na verdade, a jogada mais manjada do Paysandu é cruzar a bola para a área, só que não tem o Diogo Oliveira. Se tivesse o Diogo Oliveira, ok, poderia até entender, mas sem o Diogo Oliveira fica ainda mais complicado. Então entrou o Rossi e o Paysandu continuava cruzando bola na área, mas muitos cruzamentos com pouca gente na área. O Paysandu cruzava a bola, às vezes só tinha um jogador para disputar a bola dentro da área. Vai pelo menos com os três, o time tá perdendo, um no primeiro pau, um no segundo, um no rebote, mas não. Pouca gente, em muitos lances de cruzamentos do Paysandu, principalmente na primeira etapa, poucos jogadores na área. E o que o Márcio Fernandes fez? Ele sacrifica o Garcês para jogar mais centralizado. E eu não gostei. Eu acho que matou muito da possibilidade do ataque do Paysandu. Porque vocês entendem assim, o Paysandu teve sim mais posse de bola no tempo, teve vontade, teve gana, tentou, só que a técnica faltou. E você tira de posição, tira de função de campo o seu principal jogador de ataque, que é o Garcês. Tem lá o Garcês, começaram a partida, Garcês, Marlon e o Denilson. Mexe em qualquer um, mas não tira o Garcês de onde ele mais produz. Você não pode tirar o jogador que pode dar mais retorno de onde ele produz. Sacrifica outro, mas não sacrifica o seu principal jogador de ataque. Marlon, que fez uma partida muito fraca também, tinha feito uma boa partida com o Criciúma, mas a partida de hoje foi muito fraca. Perdeu um gol inacreditável, Marlon. Marlon perdeu um gol inacreditável. O goleiro fez uma grande defesa? Fez. Mas não pode. Quase na pequena área, sozinho, gente. O gol daquele tamanho, o goleiro já caindo no chão. Você perdeu um gol daquele na fase que está o Paysandu. O Marlon perdeu um gol inacreditável. É o que? Falta de qualidade. É aquela questão, não adianta, vou correr, eu vou brigar, vou dar carrinho, chegar na pequena área quase e perder o gol. E não conseguir finalizar direito. E não conseguir exigir do goleiro adversário grandes defesas. E foi esse o Paysandu. Então foi um Paysandu que no segundo tempo ele tentou criar alguma oportunidade, criou oportunidades, o Cuiabá praticamente não ficou com a bola, apenas 30% de posse de bola, não chegou a ameaçar porque a linha defensiva do Paysandu para mim esteve bem, tá? Todos os jogadores defensivamente na linha defensiva, o Edilson, Thales, o Maurício Reves para mim estiveram bem. Edilson e Reves faltou um pouco mais de qualidade no ataque, principalmente pelo lado do Reverson, mas defensivamente se comportou bem. Só que o ataque não. O meio campo, como eu disse, depois entrou alguns jogadores, como o Carlos Eduardo, que para mim entrou bem. Então já poderia ser até uma... Ele não é... O Carlos Eduardo não é esse meia de articulação. Parece que não tem esse meia de articulação no elenco, tá? Antes que achem nesse... o Paysandu tem? Não tem. Tá? O Paysandu não tem meia de articulação nesse elenco da equipe bicolor. Nenhum desses jogadores são de qualidade. De qualidade, né, gente? Não é só jogar por jogar porque é meia de articulação. Né? Então, de qualidade não tem. Mas o Carlos Eduardo entrou bem. Ele pode suprir uma necessidade desse meio campo do Paysandu. Então foi o segundo tempo que o Paysandu tentou brigar, tentou buscar o resultado, fez 1-1, tentou a virada, só que o Cuiabá não permitiu que o Paysandu criasse uma outra grande oportunidade para virar a partida e acabou 1-1. Vontade, gana e tentar buscar o resultado, o Paysandu teve a todo momento do segundo tempo. Mas sem qualidade não consegue. Sem qualidade, muito dificilmente vai conseguir. E o Paysandu hoje está fadado ao rebaixamento. Muita gente pergunta, por que não consigo jogar como jogou com o Criciúma? Porque não dá. O elenco é limitado, não vai conseguir jogar várias partidas assim. É uma vez ou outra. Mas pelo menos dentro de casa tinha que vencer.
e teve oportunidades para vencer. Se tivesse um pouco mais de qualidade, teria vencido o Cuiabá, chegado a 28 pontos, tentando se aproximar para a zona de rebaixamento. Agora empata dentro de casa, decepciona a torcida que deu um show. A torcida do Paysandu foi um espetáculo, deu um show. A torcida do Paysandu não merece esse planejamento que foi feito, não merece esse elenco, não merece esse planejamento da diretoria. A torcida do Paysandu é um espetáculo. A torcida do Paysandu é um absurdo de tanta qualidade que tem. Um momento desse, enchendo o estádio, empurrando, protestando, mas mesmo assim, acreditando, indo na Curuzu. Parabéns aos que foram, aos que não foram, eu entendo também, tá? É direito do torcedor não querer ir. Cada um se manifesta da maneira que acha melhor. Por mim, ok. Mas fica aqui meu parabéns para a torcida do Paysandu, porque realmente a torcida do Paysandu fez a diferença. Como eu disse, algumas individualidades funcionaram, por exemplo, da linha defensiva. O Garcês para mim foi sacrificado e foi o erro do Márcio Fernandes. Como eu disse que o Márcio Fernandes para mim não foi bem, o meio campo do Paysandu também não foi bem. Rossi entrou no segundo tempo e o Rossi, depois que voltou da lesão, também não é o mesmo jogador. Tá um jogador bem abaixo, errou muito o passe, errou muitas jogadas. O Rossi é um jogador que, se tivesse bem, faria muita diferença aqui no Paysandu, mas não está bem. Algumas substituições não surtiram efeito, também pela qualidade do elenco do Paysandu, né? Também dificulta um pouco. Então, quando, na minha opinião, é escalado errado, algumas substituições são erradas e o elenco ainda não é qualificado, aí complica ainda mais. Mas o próximo jogo é contra o Botafogo de São Paulo. Novamente, só a vitória interessa, né? Porque toda rodada só a vitória vai interessar, mas esse empate foi bem complicado de gerir, e o Paysandu agora está numa situação ainda mais dramática para escapar do rebaixamento. Será que ainda dá, torcedor bicolor? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal, um abraço e até o próximo.